Bem lá no finalzinho da Bíblia, de trás para frente é mais fácil de achar. 2 Pedro, capítulo 3. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 9. Diz assim: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que há nela será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Amém? Rapidamente feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos, Deus, de estar na Tua casa ou de estarmos na nossa casa, mas ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor esteja conosco nesta noite, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Tu és santo e maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Eu estava meditando a respeito dessa palavra e eu acredito que hoje é um pouco difícil nós falarmos a respeito da palavra de Deus sem falarmos da volta de Jesus, não é verdade? Se nós olharmos os noticiários, se nós olharmos as coisas que têm acontecido nos últimos anos e especificamente no último ano, nós vemos que o Senhor está próximo, que a volta de Jesus está próxima. Não é verdade? E como o nosso pastor muito bem pregou aqui no domingo passado, nós entendemos isso, o que está acontecendo, para onde este mundo tem caminhado e como as coisas vão acontecer. E pensando a respeito disso, refletindo a respeito disso, eu fiz uma pergunta para mim e para o Senhor. Como nós precisamos viver nesses últimos dias? Nós sabemos que nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, como nós devemos viver nesses últimos dias? Essa é a pergunta que eu fiz e é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos aqui nesta noite. Nós percebemos, nessa carta de Pedro, que ele está encorajando a igreja. Se você ler alguns versículos antes, você vai ver que Pedro está dizendo para a igreja, olha, aparecerão alguns que vão zombar e vão dizer, olha, o que aconteceu? O que houve com a promessa da vinda de Deus? Vocês estão esperando aí, mas ele não vai voltar nunca? O Pedro estava dizendo isso para as pessoas, vão aparecer essas pessoas, mas Pedro diz o seguinte, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Então, nós entendemos que o Senhor não demora, Ele tem a hora certa, o tempo certo, o momento certo. E pelos sinais que a própria palavra nos dá, nós sabemos que esse momento está chegando, que essa hora está chegando. E a questão é, como nós vamos viver nestes últimos dias? E aqui eu trouxe três tópicos para falar com os irmãos a respeito de como nós devemos viver nos últimos dias. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, ali no versículo 9, diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos
cheguem ao arrependimento. E lá no versículo 15, ele diz o seguinte: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Amados, o Senhor Jesus, Ele ainda não voltou e é uma oportunidade que nós temos de falar do amor dEle, de anunciar o amor dEle. Por quê? Porque o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento, que ninguém pereça. O Espírito Santo, Ele tem falado aos nossos corações nos últimos dias. Nós temos vivido os últimos dias e nós precisamos anunciar o amor do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos momentos e o Senhor ainda não voltou, porque Ele é paciente, porque não quer que ninguém pereça, mas que todos possam chegar ao arrependimento. Isso significa o quê, amados? Que o desejo de Deus é que todos se salvem, que todos possam chegar ao arrependimento. Mas nós somos as pessoas que irão ajudar essas pessoas a chegar até o Senhor. Eu e você somos as pessoas que podem ajudar outros a se chegar ao Senhor. E muitas vezes no nosso dia a dia, por conta das correrias, das coisas que nós fazemos, nós acabamos perdendo foco naquilo que é essencial. Nós muitas vezes estamos tão preocupados, amados, com as coisas que nós temos nesta terra, com o trabalho que nós temos, com aquilo que nós queremos conseguir, com aquilo que nós queremos conquistar, que nós esquecemos que o nosso principal objetivo deve ser levar pessoas a Cristo, deve ser fazer com que outros possam conhecer este amor. Amados, isso não pode ser algo pesado nos nossos corações. Por muito tempo eu vi pessoas dizendo assim: você precisa falar de Jesus, porque senão a sua família vai para o inferno, porque senão todo mundo vai perecer e é culpa sua. Muitas vezes eu já ouvi pessoas falando dessa forma e a gente fica com medo. A gente fala: meu Deus, eu não quero ser responsável pela morte eterna de ninguém. Mas não é isso, amados, que deve estar no nosso coração. Nós não podemos falar do amor de Jesus para as pessoas porque nós temos medo de ter que um dia dar contas dessas vidas. Não, nós precisamos falar do amor de Jesus porque nós amamos o Senhor, porque esse amor está dentro de nós, Ele nos completa, Ele nos preenche, Ele enche as nossas vidas, Ele é maravilhoso, Ele tem cuidado de nós e eu quero que todo mundo experimente o que eu experimento. É isso que nós precisamos entender, não falar porque eu tenho que falar porque é uma carga que alguém colocou sobre a minha vida. Não, eu tenho que falar porque é algo que eu tenho prazer em ter. É algo que para mim é maravilhoso e que eu quero que todo mundo conheça. É como sabe quando você come uma coisa nova que é muito gostosa, que você acha assim maravilhosa? Vamos pensar assim, sei lá, numa sobremesa. Você fez uma sobremesa maravilhosa, você comeu um negócio maravilhoso e aí você diz para alguém assim: olha, vou pensar numa coisa assim, eu acho que todo mundo gosta, né? Não sei. Uma coisa doce, geralmente, que doce as pessoas gostam, né? Eu chego para você: eu gosto muito de torta alemã, torta holandesa, depende do lugar, fala um jeito, né? Eu gosto de torta alemã. E eu digo para você assim: viu, você já comeu torta alemã? E aí você diz não. Aí eu falo: nossa, é uma delícia, você deveria experimentar, é muito bom. Você vai sair um dia e vai falar: nossa, vou lá experimentar uma torta alemã que a Rebeca falou. Pode ser que isso aconteça? Pode, mas é muito raro de acontecer. Dificilmente você vai experimentar alguma coisa que alguém te disse que é bom. Ah, vou por conta lá naquele lugar onde vende e eu vou experimentar. Raramente isso vai acontecer, principalmente se for uma coisa diferente, uma coisa que você não está habituado. Se eu falo para você: você já comeu sushi? E aí você vai dizer: não, nunca comi. Ah, vai comer que é bom. Dificilmente você vai sair da sua casa sozinho para comer. Agora, se eu chego para você e eu digo assim: você já comeu torta holandesa? Já comeu sushi? Já comeu alguma coisa diferente? Não, nunca comi. Então vem cá que eu vou fazer para você. Ou então vamos lá que eu vou levar você para você experimentar. Não é diferente? Nós provavelmente não vamos. Muito provavelmente nós vamos. E assim acontece com o Senhor Jesus também. A pessoa pode aparecer aqui na igreja do nada, que deu na cabeça dela entrar aqui, sentar e conhecer Jesus? Pode acontecer.
Mas muito provavelmente essa pessoa só vai aceitar, conhecer o amor de Jesus se você mostrar para ela. Experimenta isso, porque isso é maravilhoso. Tem um versículo em Salmos que diz: provai e vede que o Senhor é bom. E é muito mais fácil eu chegar com aquilo e dizer: olha, prova, experimenta porque você vai gostar, do que a pessoa sozinha dar na telha dela. Então nós precisamos, amados, levar pessoas a Jesus. Nós precisamos trazer as pessoas e mostrar para elas: olha, experimenta, eu experimentei, é muito bom, eu amo isso, você deveria experimentar também. É diferente, amados, é diferente quando nós demonstramos para as pessoas que o amor de Jesus está dentro de nós, que Ele nos preenche, que Ele enche as nossas vidas. Provai e vede que o Senhor é bom. Se você não consegue entender isso, se você não consegue pensar dessa forma, talvez você ainda não tenha provado. E nessa noite eu te convido, se você ainda não provou, prove e veja que o Senhor é bom. Se você ainda não entende Jesus com esse amor maravilhoso, se você ainda não entende Jesus com essa paixão, com esse carinho, com esse amor, nesta noite eu te convido, prove e veja que o Senhor é bom. Hoje pela manhã nós estávamos na escola bíblica e nós estamos falando sobre o livro de João, sobre os milagres de Jesus que são citados no livro de João. E eu me lembro que quando eu era criança, a gente tinha uns CDs, tinha de fita cassete, depois tinha de CD, que ele narrava a Bíblia, era a Bíblia narrada. Eu acho que era Fé Vem Pelo Ouvir o nome daquela coleção, não sei se algum dos irmãos já viu. E eu lembro que às vezes eu colocava aquilo no rádio e eu achava Jesus tão bravo naquela fala, aquela pessoa que narrava Jesus, ela parecia tão brava para mim, e eu fiquei com essa imagem, falei, nossa, parece que Jesus é tão bravo, parece que ele fala tão duro com as pessoas. E hoje eu entendo que quando eu paro para pensar nisso, eu penso, era lógico, era meu pensamento de criança, minha imaginação de criança. Mas hoje, quando eu penso a respeito de Jesus, eu penso numa pessoa tão doce, eu penso numa pessoa tão meiga. Sabe quando você começa a ouvir uma pessoa falar e aquela voz daquela pessoa é tão gostosa que você pensa assim, meu Deus, eu ficaria o dia inteiro aqui sentada ouvindo essa pessoa? É assim que eu imagino Jesus hoje, uma pessoa com quem é bom estar. E é assim que eu vejo Jesus hoje, alguém com quem eu gosto de estar, alguém que me preenche, alguém que me completa e alguém que eu quero apresentar para os outros. Então, nos últimos dias, amados, nós precisamos falar do amor de Jesus. Nós precisamos anunciar este amor. Nós não podemos permitir que coisas tão terrenas, coisas tão banais, tomem o nosso tempo. Jesus disse lá em Mateus 6, por que vocês se preocupam com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir? O Senhor, o meu Pai que está nos céus, não cuida das andorinhas, Ele não cuida dos lírios dos campos? Será que Ele não vai cuidar de você? Será que Ele não vai cuidar daquilo que você precisa? Se, como está escrito em Mateus 6,33, você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas serão acrescentadas, amados. Quando nós buscamos anunciar o amor de Deus, proclamar o reino de Deus, viver o reino de Deus, essas coisas são acrescentadas, mas você não pode colocar o seu coração nessas coisas. O seu coração não pode estar em coisas terrenas, porque quando o nosso coração está em coisas terrenas, nós nunca nos satisfazemos. Quando você compra um carro novo, você quer, não, eu quero aquele carro, você ora, você chora, você trabalha, você conquista aquele carro. No começo é uma maravilha, você fica, meu Deus do céu, que bênção, que coisa maravilhosa, não preciso de mais nada. Mas daqui a pouco, você já começa a ver, meu Deus, esse carro gasta demais, muita gasolina. Nossa, esse carro aqui, o conserto dele é muito caro, a manutenção é muito cara. Nossa, esse carro podia ter um porta-malas maior. Nossa, mas aquele outro carro que lançaram é tão bonito, eu queria aquele outro.
Não é assim que a gente faz? A gente nunca está satisfeito com as coisas dessa terra. A gente conquista, mas aí a gente começa a achar defeito, a gente começa a olhar e falar, não, mas isso aqui não é do jeito que eu queria. Eu não queria de banco de couro, eu não queria com porta-mala tão grande, eu queria um carro mais alto, mais baixo, eu queria uma coisa diferente. Por quê? Porque as coisas terrenas não podem preencher o nosso coração. As coisas terrenas, amados, jamais preencherão o nosso coração. A palavra diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. E a única coisa que preenche os nossos corações é a eternidade. O Deus eterno é a única coisa que pode preencher os nossos corações. E quando nós buscamos a vontade de Deus, quando nós proclamamos o Evangelho, quando nós vivemos isso, nós podemos estar satisfeitos, independente do que nós temos nessa terra, porque nós temos a satisfação do Senhor dentro dos nossos corações. E é isso que nós precisamos buscar, amados. Então, como viver nos últimos dias? A primeira coisa que eu posso dizer para você é: anuncie o reino de Deus. Não perca a oportunidade, amado. Muitas pessoas precisam ouvir o amor de Deus da sua boca. Muitas pessoas precisam ver o amor de Deus na sua vida. Você precisa anunciar, manifestar o amor de Deus. Segunda coisa que nós precisamos para viver nesses últimos dias. No versículo 11 e no versículo 14 diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. No versículo 14, a segunda parte, ele diz: empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Nós precisamos, amados, nesses últimos dias, viver a palavra de Deus. Nós precisamos realmente praticar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Nós não podemos deixar para depois, nós não podemos esperar. Não, eu brinquei aqui no culto das 6, não faça da sua vida com Deus uma dieta, que você sempre vai começar na segunda e nunca começa. Não faça, amados. A gente não faz isso com dieta? Não, segunda-feira eu começo, Chega segunda-feira, a gente não começa, a gente joga para a próxima. Não faça da sua vida com Deus assim. Olhe e diga: não, hoje eu vou começar, hoje eu vou praticar, hoje eu vou mudar. Tantas coisas simples, amadas. A palavra de Deus, ela não é complexa para nos dizer como nós devemos agir e o que nós devemos fazer. Você não sabe o que você deve fazer? Leia Tiago. Tiago é um livro muito claro do que nós devemos fazer, de como nós devemos nos comportar, frear a nossa língua, tomar cuidado com o que a gente fala. Nós devemos praticar aquilo que nós ouvimos. Nós devemos ser pessoas exemplo onde nós estamos. Amados, a palavra de Deus, ela nos diz como nós devemos viver. E nós precisamos viver. Quando nós vamos começar? Depois que Jesus voltar? Não podemos, amados. Precisamos viver hoje. Precisamos ser pessoas que exalam o amor de Deus hoje. Se você mente, meu querido, pare de mentir hoje. Se você sonega imposto, pare de sonegar imposto hoje. Se você difama alguém, pare de difamar hoje. Se você não ama o seu próximo, comece a amá-lo hoje. Você não pode deixar para depois, amados. Nós estamos nos últimos dias e nós não sabemos quantos são. Então nós precisamos começar hoje, nós precisamos praticar. Nós precisamos ser cristãos maduros. Nós não podemos ser sempre aquelas pessoas que erram nas mesmas coisas. A palavra do Senhor está aqui e nós temos um trunfo maravilhoso, uma ajuda maravilhosa que é o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Se você não consegue, coloque diante do Espírito Santo e diga: Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, me ajude. Eu não consigo, mas eu quero conseguir. Espírito Santo, eu não tenho conseguido. Eu tentei e eu falhei de novo, mas eu quero conseguir. Você pode pedir ao Espírito Santo, porque Ele está aqui, amados, para te ajudar. O Espírito Santo, ele foi enviado por Deus para ser o nosso consolador, para ser o nosso ajudador enquanto nós estamos aqui. Não desperdice essa oportunidade. Viva a palavra de Deus, viva o reino de Deus. Viva como o Senhor Jesus deseja que você viva.
Meu Deus, mas são muitas leis, são muitas coisas, são muitas... Eu não sei por onde eu começo. Comece com o resumo da lei. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Se você amar o seu próximo como a você mesmo, você não vai mentir para ele. Se você amar o seu próximo como a você mesmo, você não vai caluniar, você vai amar os seus inimigos, você vai ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai deixar de orar, você não vai deixar de ler a Bíblia, você não vai deixar de ter comunhão, porque você ama a Deus e ama o próximo. Esse é o resumo da lei, porque realmente, amados, resume a lei. Resume aquilo que nós devemos fazer e como nós devemos viver. Nós precisamos realmente buscar sermos mais parecidos com Cristo a cada dia. Hoje eu não estou tão parecida, mas amanhã eu vou estar melhor. Jesus me ajuda amanhã a ser mais parecida. E amanhã a ser mais parecida e a ser mais parecida. Nós precisamos, amados, ter esse desejo no nosso coração. Não vamos viver pensando, amanhã eu mudo. Não, amanhã eu mudo. Eu sei que eu estou... Quantas vezes, amados, nós escutamos pessoas dizendo isso? Não, eu sei que eu estou errada, mas eu vou mudar. Não, eu vou parar de fazer isso. Eu vou mudar, eu vou mudar. E não muda. Não deixe para amanhã, não deixe para amanhã. Você que está na sua casa, protelando as mudanças da sua vida, não deixe para amanhã. Comece hoje. Porque nosso Senhor está às portas e Ele pode voltar hoje. E se você deixar para amanhã, não vai dar tempo. Então não deixe para depois. Viva hoje o que a palavra tem dito para você fazer. Aquilo que Deus tem pedido para você. Nós sabemos, amados, nós não somos bobos. Nós sabemos onde nós precisamos melhorar. A gente sabe. O filho, quando ele apronta na escola e a professora chama a mãe, ele não sabe por que a mãe foi chamada? Ele sabe. Qualquer um. Se a Fábio perguntar para o Davi, Davi, por que a professora está me chamando na escola? O Davi vai saber. Ah, mãe, eu briguei com meu coleguinha. Eu bati no fulano. A gente sabe, amados, e com Deus é a mesma coisa. Nós sabemos onde nós precisamos mudar. Nós sabemos onde nós precisamos melhorar. E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Amém? Então, como nós precisamos, como nós podemos viver esses últimos dias, para que não sejam dias perdidos, anunciar o reino de Deus, não perder a oportunidade de falar do amor de Jesus e viver. Não posso falar para alguém uma coisa que eu não vivo. É impossível. Eu não posso. Você compraria um curso de inglês de uma pessoa que não fala inglês? Olha, eu tenho um curso de inglês maravilhoso aqui. Ó. Você aprende a falar inglês em 6 meses. Faz 3 anos que a pessoa vende e ela não fala inglês. Você compraria? Eu não compraria. Poxa, se a pessoa que está vendendo não fala, como que eu vou aprender? Não é verdade? A mesma coisa, a pessoa vende uma dieta milagrosa, mas para ela não funcionou, como que eu acho que vai funcionar para mim? Então, eu preciso viver para poder mostrar. Eu preciso ter aquilo na minha vida. E assim é com Jesus. Eu preciso viver a palavra para que eu possa dizer para os outros, venha e veja como o Senhor é bom. Porque Ele tem sido bom na minha vida. Ele tem transformado a minha vida. Então, Ele pode transformar a sua também. Amém? E o terceiro ponto que nós podemos viver nestes últimos dias. No início do versículo 12, ali de 2 Pedro 3, ele diz assim, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Como assim apressando a sua vinda? Abra comigo a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 24. Nós já vamos finalizar. Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 14, diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Para que o Senhor Jesus venha, amados, o evangelho precisa ser pregado em todo o mundo, para todas as nações, para todas as tribos, para todos os povos. E nós precisamos apressar a vinda do Senhor. Como? Indo
orando e contribuindo. Nós precisamos, amados, se você não pode ir para alcançar essas pessoas, você deve orar por elas, amados. Coloque-se em oração pelas pessoas que têm ido. Coloque-se em oração pelos povos não alcançados, pelos povos perseguidos. Coloque-se em oração, amados, porque a nossa oração, ela tem muito poder. A nossa oração, ela tem poder e nós podemos guardar a vida desses missionários em oração. Nós podemos orar para que o Senhor levante trabalhadores. A palavra diz: pedi ao Pai trabalhadores para a seara, porque são poucos os trabalhadores. Amados, é nosso dever pedir ao Senhor. Deus, levanta missionários, levanta tradutores da Bíblia, levanta pessoas que possam ir a esses povos, que possam alcançar essas pessoas. Assim nós podemos apressar a vinda do Senhor, clamando: Deus, levanta pessoas, que o mundo seja alcançado, que os povos sejam alcançados, para que o Senhor possa voltar. Amém? Não vale não orar porque você não quer que Jesus volte. Tem gente que não quer que Jesus volte. Não vale, amados. Você precisa querer que Jesus volte. Você precisa orar para que as pessoas possam ouvir falar deste amor. Amém? Nós não temos ideia, amados, de como a nossa oração, ela tem poder e ela é eficaz. Tem uma história do Portas Abertas, que ela é bem conhecida, eu acho que nós já comentamos aqui na igreja, de um missionário chamado Alexander. Ele estava na Rússia e algum tempo atrás, não sei exatamente, eu não lembro muito bem dos detalhes, mas ele estava preso porque ele estava falando de Jesus. Ele foi preso e ele foi colocado numa cela com a janela quebrada. E esse lugar era muito frio, amados, muito frio. Estava nevando, estava muito gelado. E eles colocaram esse homem nessa cela, com a janela quebrada, para que ele morresse ali enquanto ele dormia, para que ele morresse congelado. No outro dia, eles encontrariam ele morto ali naquele lugar, porque ele não teria condições nenhuma de sobreviver com aquela temperatura naquele lugar. Só que naquele dia, naquele tempo, Deus levantou pessoas em outra nação para orar por um homem chamado Alexander, que elas não conheciam. E essas pessoas começaram a orar, eu acredito que não sei se exatamente ao mesmo tempo ou alguns dias antes, mas elas começaram a orar por esse homem chamado Alexander. Elas começaram a orar. Elas não o conheciam, elas não sabiam quem ele era, mas o Espírito Santo colocou essa pessoa na vida deles. E eles começaram a orar. E algum tempo depois, eles receberam um boletim de missões do Portas Abertas. E nesse boletim, eles estavam agradecendo a Deus pela vida do Alexander, que havia sido preso, havia sido colocado numa cela para morrer, mas milagrosamente ele amanheceu vivo no outro dia. Ele deitou e dormiu, e o Senhor cuidou da vida dele, e ele pôde acordar no outro dia vivo. Ninguém conseguia explicar, amados, porque era o poder de Deus, através da oração daquelas pessoas, que cuidou daquele homem. Olha como as nossas orações fazem efeito diante de Deus, amados. Não subestime o poder da oração. Não subestime. Se o Senhor colocou algo no seu coração para você orar, ore, interceda, clame ao Senhor, porque Ele vai agir, amados. Nós devemos apressar a vinda do Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração nesta noite. E eu gostaria de fazer um desafio para você. Que você feche os seus olhos neste momento e que você reflita. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra e nós não pensamos como aplicá-la nas nossas vidas. E aí a gente sai da igreja e esquece. Esquece do que foi dito, esquece o que a gente deveria fazer e continua normalmente. Eu gostaria que isso não acontecesse com você nesta noite. Feche os teus olhos e pense. Como você tem vivido e o que você precisa mudar nesta noite. Não fique, amados, pensando em qualquer coisa aleatória. Pense realmente e fale para Deus. Deus, eu preciso mudar.
Eu preciso falar mais do teu amor, eu preciso aproveitar as oportunidades que eu tenho para falar de ti. Eu preciso viver mais a tua palavra, eu não tenho vivido, eu não tenho sido um cristão que vive e que pratica a palavra, eu preciso praticar. Deus, eu preciso orar mais, eu preciso interceder mais, eu preciso da tua ajuda. Me ajude, Senhor, a mudar, a melhorar, a crescer, ó Pai, neste aspecto, para que quando o Senhor voltar, Ele possa te encontrar pronto. Amém? Medite nisso e ore ao Senhor neste momento. Fale com o Senhor, seja sincero com Ele, meu amado. Deus, eu oro a Ti, Senhor Jesus, neste momento. Pelos meus irmãos, ó Pai, que estão aqui, Senhor, na Tua igreja, que estão nos assistindo, Senhor, pela transmissão online. Eu coloco, Senhor, diante de Ti os Teus filhos neste momento, Pai. Senhor, eu não conheço o coração deles, eu não sei, Senhor, o que eles têm dito a Ti neste momento, mas a minha oração é que eles realmente possam, Pai, colocar em prática, que eles possam sair daqui, Senhor, entendendo que nós precisamos viver os últimos dias de uma forma, Senhor, irrepreensíveis, para que nós possamos ser encontrados puros e irrepreensíveis, mesmo no meio dessa geração perversa em que nós vivemos, para que quando o Senhor voltar, possa nos encontrar prontos, possa nos encontrar preparados, ó Pai, para receber o Senhor Jesus. Deus, que nós não venhamos deixar para depois, que nós não venhamos, ó Pai, achar que teremos tempo mais para frente. Hoje é o dia, Senhor, e nós queremos que o Senhor nos ajude hoje, Pai, a sermos melhores, a sermos mais parecidos contigo, a falarmos deste amor, Senhor, que um dia nos cativou. Senhor Jesus, se tem alguém, ó Pai, aqui na igreja ou na transmissão nesta noite, que ainda não conheceu esse amor, que ainda não provou e viu como Tu és bom, que o Senhor possa se revelar a essa pessoa nesta noite, Senhor, e ela possa, Deus, entender e conhecer este amor. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti. Gratos, Papai, porque Tu tens cuidado de nós. Gratos, Senhor, porque Tu és bom em todo o tempo. E todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de crescer, Senhor Jesus. A oportunidade de sermos mais parecidos contigo. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu constante amor sobre as nossas vidas. Aleluias. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém, amados. Não deixe para depois. Não pense que vai dar tempo mais para frente. Comece hoje, amados. Não perca o seu tempo. Você pode procurar muitas coisas. Você pode procurar muitas coisas terrenas, mas nenhuma delas vai satisfazer o seu coração como Jesus pode satisfazer, como a presença de Deus pode satisfazer, como fazer a vontade dEle pode satisfazer. Amém? Eu agradeço.